quero saudar todos com a paz do Senhor e hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que encontra-se lá no capítulo 39 do livro de Gênesis. Nós estamos passando por momentos difíceis, nós estamos em guerra porque uma pandemia assola o mundo. E o Senhor já havia nos avisado na sua palavra, na Bíblia Sagrada, que diz que isso é o princípio das dores, que nós devemos estar preparados, devemos estar em alerta. E o Senhor também, Ele nos diz na sua palavra que nós devemos seguir firmes. E Ele nos mostra, através de testemunhos de homens e mulheres da Bíblia, que nós podemos atravessar todo esse momento que estamos passando com Ele. E é por isso que hoje eu quero compartilhar com vocês a história de José do Egito. Lá em Gênesis 39, capítulo 2, diz assim: o Senhor estava com José e ele o abençoava em tudo o que fazia. E José passou a morar na casa do Senhor egípcio. A história de José do Egito é uma história bem conhecida. Nós sabemos que ele, ainda adolescente, com 17 anos, foi afastado do seu pai. Ele era filho de Jacó e a sua mãe Raquel já havia morrido. Então ele foi afastado do seu pai, ele foi afastado da sua família pelos seus irmãos, que, tomados por um sentimento de ciúmes, de inveja, eles decidiram que deviam matar José. Mas eles não mataram porque nem todos os irmãos concordavam com a morte de José e resolveram vendê-lo. E venderam ele como escravo até que ele foi para o Egito. E chegando lá no Egito, ele foi vendido para um oficial de Faraó, Potifar. Ele era o comandante da guarda do Egito. E José passou a morar na casa de Potifar como escravo. Mas Potifar, ele via que José era diferente e via também que Deus abençoava José em tudo que José fazia, pois tudo que José fazia prosperava. Foi aí que José passou a ser o administrador dos bens da casa de Potifar. José passou a administrar a casa de Potifar, até que José é caluniado. Uma mentira é inventada contra a vida de José. A mulher de Potifar disse ao seu esposo que José a havia tentado atacar. Mas não foi isso que aconteceu, não é? Porque ela se insinuou para José e José não quis, José fugiu. José fugiu porque José era diferente e a palavra diz que o Senhor estava com José. Mas Potifar acreditou na mulher e terminou mandando prender José. Então José passou dali de administrador da casa de Potifar para a prisão. E chegando ali na cadeia, no versículo 21, ainda do mesmo capítulo 39, a palavra diz assim: mas o Senhor estava com José e derramou bênção sobre ele, de maneira que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Veja bem, José chega na cadeia, José chega na prisão e o Senhor estava com José e José conquista a simpatia do carcereiro. No versículo 23 diz que o carcereiro não se preocupava mais com nada ali dentro da prisão, porque José tomava conta de tudo. José sabia administrar também a cadeia. Até que o Senhor coloca José diante de Faraó através de um padeiro. José decifrou o sonho do padeiro na cadeia, né? E depois aconteceu tudo como José havia dito. E dessa vez era Faraó que tinha um sonho, mas ninguém conseguia decifrar. Ninguém ali conseguia. E o padeiro lembrou que José havia decifrado o sonho e também lembrou que o padeiro que tudo tinha acontecido conforme José tinha dito. Aí ele vai e fala para Faraó. E Faraó chama José à sua presença. Conta-lhe o sonho. José consegue decifrar o sonho. E Faraó nomeia José governador do Egito. Então veja só, a palavra nos diz que
Deus estava com José. Quando José foi tirado dos seus pais, do seu pai, ele tinha 17 anos. Quando José foi nomeado governador do Egito, ele tinha 30 anos. Então ali 13 anos se passaram com José vivendo como escravo. José foi humilhado. José foi torturado pelos seus irmãos. Sim, foi, porque os seus irmãos planejavam vendê-lo e ele ouvia todos esses planos dentro de um poço, porque ele foi atirado no poço. José foi caluniado. José foi preso. José administrava a cadeia? Administrava. Mas não deixava de ser uma cadeia. Era uma prisão. José foi preso e viveu muitos anos preso. Mas José não estava só. E o que o Senhor nos diz na sua palavra é que nós não estamos só. Porque o Deus de ontem é o Deus que estava com José. É o Deus de hoje que está comigo, que está com você. É o Deus de eternamente, que sempre estará conosco. E José fazia a diferença onde ele chegava. José fez diferença na casa de Potifar. José fez diferença dentro da prisão. José fez diferença quando estava diante de Faraó. E José foi nomeado governador do Egito, o segundo homem. Ou seja, depois de Faraó, ele era o segundo homem. E ele conseguiu administrar o Egito. O Egito passou 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. E José, ele conseguiu administrar o Egito de tal maneira que durante os 7 anos de fome, havia comida, havia alimento no Egito. É aí que os irmãos de José chegam ao Egito e há um reencontro. Veja bem, José foi humilhado, José foi maltratado, José foi vítima do ciúme, da inveja de seus irmãos. José foi afastado de seu pai. José passou 13 anos como escravo, prisioneiro. E aí José encontra os seus irmãos. Uma ótima oportunidade para uma vingança. Agora sim, José estava por cima e ele podia se vingar de seus irmãos. Mas a palavra nos diz que Deus estava com José. E José perdoou seus irmãos, abraçou, beijou, chorou, trouxe os seus irmãos, o seu pai, trouxe a sua família para o Egito, para viverem bem, porque lá no Egito não faltava comida, não faltava alimento, porque José havia administrado muito bem aquele lugar. E depois que tudo isso aconteceu, que José se reencontrou com sua família, José reconheceu que tudo aquilo era um propósito de Deus na sua vida. Todo aquele sofrimento, toda aquela dor, todo aquele choro, angústia, eu acredito, ansiedade, eu acredito, mas José entendeu que passou por aqueles 13 anos que pareciam uma eternidade para ele, porque Deus tinha um propósito na vida dele e Deus queria colocá-lo exatamente no lugar onde colocou. Então nós temos que entender que Deus tem um propósito na nossa vida, Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida. Deus estava com José, porque José também estava com Deus. José temia a Deus. José buscava a Deus. Por isso que Deus estava com ele e ele estava com Deus. Ele estava na presença de Deus. E nós devemos também buscar a presença de Deus. Nós devemos estar na presença de Deus. Nós devemos estar com Deus. Nós devemos ser obedientes à sua palavra. Nós devemos ouvir a sua voz. Sim, porque nós conseguimos ouvir a voz do Senhor. Hoje eu ouvi a voz do Senhor quando o Senhor falou comigo. Eu estou com você, assim como ele estava com José. Então, mesmo Deus que me diz hoje, eu estou com você, eu estava com José, está com você também, que está assistindo a esse vídeo. Que nós possamos buscá-lo, que nós possamos adorá-lo, não apenas nesse momento de guerra, não apenas nesse momento de pandemia, mas que nós possamos buscá-lo intensamente no nosso dia a dia, que nós possamos entregar a nossa vida para Ele e reconhecermos
que Ele é o nosso único Senhor e Salvador. E que tudo está nas mãos dele, porque Ele está no controle de tudo. Agora, essas coisas iriam acontecer, porque as coisas acontecem com a permissão de Deus. E em tudo Deus tem um propósito. E seja feita a vontade de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Que hoje nós possamos entender que Deus tem um propósito na nossa vida, que Deus está conosco. Que quando tudo isso passar, que nós estejamos mudados, que nós estejamos buscando mais, que nós estejamos adorando mais, que nós estejamos mais próximos do nosso Deus. Porque a palavra dele diz que se a gente buscá-lo de todo o nosso coração, a gente vai achá-lo sim. E que assim como José, que atravessou o deserto, que sofreu todo tipo de humilhação, que assim como José, que venceu e que reconheceu que a vitória veio de Deus, que nós possamos reconhecer que a nossa vitória ela vem de Deus também. E que estejamos com Ele a cada dia, lendo mais a sua palavra, buscando aprender a sua palavra e aplicar em nossas vidas todos os dias. Em nome de Jesus. É assim que o Senhor nos diz, que a gente deve confiar nele. Então vamos confiar em Jesus. Vamos confiar em Deus de todo o nosso coração, porque Deus tem o melhor reservado para cada um de nós. Amém?